Fala rapaziada, tá começando mais um Moviola aqui na sua Play TV. Eu estou aqui do lado do Nelson Alves, cara, muito bom te receber. Eu que o agradeço. Nelson é jornalista e é editor do jogae.tv. É isso aí. Na verdade, e a gente vai falar sobre uma das franquias mais importantes e mais famosas da história do cinema, que é o Star Wars. E tem tanto pano pra manga que a gente vai dividir em 2 dias. Então, sábado que vem também falaremos sobre Star Wars. Hoje, o início da carreira ali de George Lucas, a trilogia original, e daí no sábado que vem a gente fala sobre o episódio 1, 2 e 3. Delícia. Ou não, né? Ou não. ou vai ser só fala da completamente primeira trilogia frenético. a vida inteira. É verdade. Velho, prazerzão, cara. Como que você conheceu o Star Wars, Guerra nas Estrelas, na época da Guerra nas Estrelas, né? Cara, Star Wars é de 77, eu nasci em 76. Então assim, o que eu me lembro era que em casa, por volta de 82, na Copa da Espanha, a minha irmã já gostava muito de ficção científica. Então assim, eu escutava muito falar de Star Wars, mas eu era um pivete ainda, entendeu? E não era época de videocassete ainda e tudo mais. Mas a questão é, eu cresci ouvindo Star Wars, né? E aí tinha as revistas, tinha os almanaquezinhos, aquela coisa toda. Mas na adolescência aí, sei lá, 10, 11 anos provavelmente, foi quando eu assisti pela primeira vez, né, que a minha irmã me influenciou e tal, e foi paixão à primeira vista. O George Lucas, graças a tudo isso aqui, fundou várias coisas que fazem o cinema hoje ser um cinema blockbuster, né, cara? Você conhecia a carreira do George? Você foi atrás da carreira do George Lucas? O que eu Antes, né? Sim, estudei um pouquinho, embora eu confesso que eu não sou um fã Do George Lucas. É um fã da Eu gosto dele, admiro demais, porque o cara é um gênio, afinal ele criou um império. Mas o que é legal, o que eu gosto muito dele é que é o seguinte, ele apostou numa ideia que, numa época em que os caras chamavam ele de maluco, né? Porque você imagina, na década de 70, um cara querer fazer uma história com nave espacial, com alienígena e tudo mais, tanto é que ele tirou dinheiro do bolso, aquele lance de abrir mão do dinheiro em prol da participação na bilheteria, provavelmente chamaram ele de maluco ao quadrado, numa época que isso não existia. Então, assim, o cara é genial. O primeiro, Guerra nas Estrelas, a New Hope, que no Brasil não saiu com a New Hope. A né? Nova Esperança. Saiu a Nova Esperança? Pelo menos nos DVDs, no VHS acho que já era a Nova Esperança. Já era a também. Nova Esperança. O que você tem a dizer sobre esse primeiro contato? Cara, olha, primeiro que assim, eu lembro nitidamente, a primeira vez que eu vi o Darth Vader aparecer foi tipo um choque assim tão brutal, cara. Foi uma coisa tão absurda que eu falei, meu Deus do céu, que coisa genial. Porque, primeiro que o cara é um vilão, assim, estupendo, né? Eu tô pra ver um vilão nascer e ultrapassar o Darth Vader. E aí tinham as armas, os lasers, as espaçonaves. Mas o que me marcou, obviamente, foi o Darth Vader. Sim, da primeira vez que ele apareceu, aquela respiração, aquele porte, a capa preta, enfim, pra mim é a síntese de Star Wars. I find your lack of faith disturbing. Enough of this. Vader, release him. As you wish. E Nelson, tem no A New Hope, a Nova Esperança, tem alguma cena preferida, assim, sua? Marcante, a mais marcante? A primeira batalha de sabre de luz, que é sensacional, porque, enfim, até então ninguém tinha nem visto um sabre de luz, né, cara? E você vê uma espada e tal. Mas o final é muito épico, porque você acompanha o Luke numa jornada, assim, tipo, de descobrimento, né, cara? Assim, ele era um nada que ele próprio não tinha uma certa fé nele mesmo, entendeu? E de repente o cara se torna o maioral do filme, ele destrói a Estrela da Morte. Bom, gente, é isso aí. Esse foi só o primeiro bloco. No segundo bloco a gente vai falar sobre o Império Contra-Ataca, o melhor de todos, e o Retorno de Jedi. Fica aí, a gente volta daqui a pouco.
Estamos de volta com o Moviola de hoje, totalmente dedicado a Star Wars. Estou aqui com o Nelson Alves, jornalista, editor do Jogae.tv. E sábado que vem também estarei com o Nelson aqui, também falando sobre Star Wars. Delícia. Muito bom, né, cara? Cara, a gente vai para o considerado o melhor filme das duas trilogias. Tem uma técnica para achar o verdadeiro fã do Star Wars, que é perguntar qual é o filme favorito dele de todos. Meu, é o óbvio, é Império Contra-Ataca. Não tem... Aliás, se Star Wars tivesse nascido e morrido no Império Contra-Ataca, beleza, entendeu? Ai, que genial. Por que ele é quase que essa unanimidade aí entre os maiores fãs? Alguns elementos. Acho que primeiro porque ele foca mais no Império, que é bem mais legal que a Aliança. Tipo isso. Vilões são muito mais legais, são muito mais divertidos, entendeu? Então eles focaram no Darth Vader e no Império. As batalhas são muito mais intensas. Eu tenho a impressão que quando a gente já conhece os personagens, eles já estão mais soltos na história. Você consegue se identificar melhor com o que está acontecendo quando a Aliança está praticamente sendo dizimada lá na Batalha de Hoth. Você consegue sentir o peso do que está acontecendo e ao mesmo tempo você vê coisas épicas, cara. Quando aparece um AT&T, por exemplo, de, sei lá, 30 metros de altura e as pessoas que estão tentando lutar contra são formigas, cara, é épico, entendeu? Eu acho que não tem na trilogia nenhum momento tão épico quanto aquela batalha. Sensacional, cara. E aí, toda aquela coisa que a gente estava vendo no livro, as maquetes impressionantes, a gente pode ver umas imagens dessas maquetes sendo construídas. Esse é outro detalhe que me chama muito a atenção. Eu acho que quem gosta de Star Wars também gosta por conta disso. É justamente o fato de você perceber que o cara fez do chão o negócio, tipo do zero, na unha. O cara criar, sei lá quantas raças tem naquilo, e para cada raça você tem que criar a roupa, tem que criar a vestimenta, o detalhe do rosto, de como a pessoa anda, de como a pessoa fala. E, pô, pra encerrar o Império Contra-Ataca, temos Yoda, né, cara? Que é uma figura marcante, que funciona não só como o cara que vai treinar o Luke, né? Assim, o mestre, aquele cara do conhecimento zen e tudo mais. Mas por trás disso ele tem uma figura paterna do Luke, né? Porque ele assume o Luke e acolhe. Ele já não treinava Jedi há muito tempo, então... E você fica na expectativa, a partir do momento que ele aparece, de descobrir qual é o poder do Yoda, porque ele brinca com o preconceito das pessoas. Ele é pequeno, ele fala manso, ele é uma figura inofensiva, só que ele é o maior Jedi de todos os tempos, entendeu? All right, I'll give it a try. No, try not. Do. Or do not. There is no try. Bom, o Império Contra-Ataca de 1980, né, Nelson? Em 83 vem o Retorno de Jedi, que é o último na cronologia, né? E o terceiro dessa primeira trilogia. Cara, ele fica, depois do Império Contra-Ataca, ele fica um pouco aquém, será? As batalhas são menos épicas, verdade seja dita, mas é um bom filme. É muito legal porque, assim, você vê o desfecho do treinamento do Luke, né? Quando ele sai lá da casa dos tios, que era um Zé Ninguém, e de repente ele vira um baita de um Jedi. Fala um pouquinho da história do Retorno de Jedi e da construção do fetiche da Princesa Leia. Pois é, cara. Eu acho que assim, a gente viveu uma época muito inocente, porque a Leia ela foi pro Palácio do Jabba para salvar o Han Solo, que tinha sido preso. Ele tinha virado uma pedra, ele foi em carbonite.
E aí ela se disfarça, vai até o Palácio do Jabba tentando salvar o cara. Só que tem uma reviravolta, o Jabba prende a Leia e a transforma numa espécie de escrava sexual dele. Só que ela aparece assim, com aquele cabelão dela, uma roupa que hoje não daria nem pra sair no carnaval, cara, porque é muito feia. É uma espécie de um biquíni, mas é muito feio. Mas o legal é que assim, isso aí criou tipo um fetiche, entendeu? Até hoje, todo mundo quando pensa na Princesa Leia, pensa na sensualidade. Na sensualidade dela, entendeu? Uma gostosona. Antes de terminar, tem aquele lance, fica esse gap aí de produções, só que essa trilogia volta lá para 1997, né? Remasterizada e com algumas mudanças. Você não é muito fã dessas mudanças, né? Não. Principalmente a mudança que ele fez no bar, Han Solo com o Grido, que o Grido atirou primeiro. Essa história de politicamente correto eu acho um saco, pra ser sincero, entendeu? Do tipo, o cara é um artista, ele não tem que se justificar com ninguém, entendeu? Não tem que amolecer pra ninguém. Se na visão dele o Han Solo atirou primeiro, da primeira vez, ok. Pra quê, né? Então assim, eu não acho que é uma mudança... Primeiro que não é significativa, você tenta mudar o caráter do personagem por conta disso, e eu não vejo nenhuma necessidade, afinal de contas, o personagem não era um personagem bonzinho. I bet you have. É isso aí, gente. O primeiro Moviola dedicado ao Star Wars fica por aqui. Eu e o Nelson Alves voltaremos no próximo sábado para continuar com a segunda trilogia, né? Se você tem algum tema que você quer aqui no Moviola, manda e-mail cine@playtv.com.br. Nelson, quem quiser curtir o jogae.tv, pode entrar, se tiver sugestão de pauta também lá, a gente aceita, manda bala. Maravilha. Sábado que vem estaremos de volta com Star Wars e com as mesmas roupas.